Olá, alunos e alunas, quem mais estiver assistindo esta aula. O vídeo que vocês irão assistir agora é a segunda aula de recuperação do segundo trimestre e o tema da aula são as revoluções burguesas do século XIX, o liberalismo, enfim, é uma aula que vai até pegar as revoluções de 1820 e 1830, mas vocês sabem que na prova de recuperação só pode entrar as revoluções de 48, a Primavera dos Povos. Então, se você quiser assistir a aula, ela já vai começar. Quais são os antecedentes da Revolução de 1848? Para a gente entender, né, as revoluções burguesas do século XIX, a gente tem que entender o que aconteceu, principalmente no século XVIII e naquele iniciozinho do século XIX. Então, a gente tem que lembrar o seguinte: nós tivemos as ideias iluministas, que vão fazer a crítica ao antigo regime, que vão fazer a crítica ao direito divino dos reis, que vão defender que todos deveriam ser iguais diante da lei. Nós temos as ideias liberais, que operam junto com as ideias iluministas. No caso do liberalismo político, ele vem lá do século XVII, com Locke, que era a ideia de que todo Estado, todo governo, na verdade, deveria ser fruto da vontade do povo e todo governo existia para garantir os direitos naturais. Então, para o Locke, a vida, a liberdade e a propriedade privada, desde que advinda do trabalho. E a burguesia, ainda na sua fase de classe revolucionária, ela trabalha, né, para conseguir construir os seus bens, aquilo que ela tem, aquilo que ela possui. Dentro do liberalismo econômico, então liberalismo político e econômico, dentro do liberalismo econômico, a gente tem a ênfase em quê? Na ideia de que o Estado não deve interferir na economia. E aí voltamos ao iluminismo. O iluminismo critica o mercantilismo, assim como o liberalismo econômico. O mercantilismo, ele é construído com o intuito de enriquecer o Estado, ou seja, enriquecer o rei. E aí nós temos um Estado que intervém de todas as maneiras na economia. Um outro antecedente é a Revolução Americana, que vai ser a primeira revolução que vai colocar, né, em prática as ideias iluministas, em que nós temos os colonos se revoltando contra a Inglaterra, porque a Inglaterra desrespeitou seus direitos naturais de vida, liberdade e propriedade. Então, eles consideram que é justo o direito à rebelião, que é uma ideia do Locke, né? Quando um governo não cumpre com os seus deveres, os cidadãos eles não têm só o direito, mas têm o dever de se rebelar. E outros iluministas consideram isso também como válido, como Rousseau e outros. Né? Então, Locke fala lá atrás e os iluministas concordam. Então, a Revolução Americana ela lança sementes para outras revoluções, começando com a Revolução Francesa, porque vários franceses foram lutar nos Estados Unidos, nas colônias, e observaram uma sociedade que não era baseada no direito de nascimento, observaram os colonos lutando, né, por aquilo que eles consideravam como justo e vão fazer o mesmo dentro da França. A Revolução Francesa ela vai questionar o direito divino do rei da França, que era, a princípio, a monarquia francesa era o símbolo da monarquia perfeita, e a Revolução Francesa ela acaba, né, transbordando para os outros países, para as outras regiões da Europa e do mundo, essa ideia, né, de que os cidadãos... Primeiro, a ideia de que você não era súdito, era cidadão, e que os cidadãos tinham o direito de construírem um Estado que eles achassem justo e melhor. Um Estado baseado na ideia de que todos eram iguais, tá? Iguais diante da lei. A Revolução Francesa se desdobra nas guerras napoleônicas e Napoleão leva as ideias da Revolução Francesa para a Europa, bagunçando, inclusive, todas as fronteiras possíveis. Né? O Império Napoleônico ele leva ideias e ele também modifica as fronteiras. A modificação dessas fronteiras, muitas vezes, vai estimular os nacionalismos. Então, povos que durante séculos conviveram dentro de grandes impérios, como o Sacro Império Romano Germânico, que Napoleão vai implodir, vai virar Império Austríaco, ou dentro do Império Russo, que agora vão começar a pensar: por que nós não temos direito ao nosso próprio Estado-nação? Por que nós também não podemos ter o nosso próprio governo?
Por que tal Estado existe e o nosso não existe? Então, são ideias, né, que vão ser jogadas aí, muito por conta da Revolução Francesa e de Napoleão levar, né, as ideias da Revolução Francesa adiante. Mas Napoleão é derrotado. A Revolução Francesa é derrotada. E aí parece, pelo menos por algum tempo, que o liberalismo ele estava condenado, que as ideias da Revolução Francesa seriam enterradas. Enterradas por quem? Pelo Congresso de Viena, que vai tentar fazer com que a Europa voltasse ao passado, voltasse a ser o que era. E pela Santa Aliança, Rússia, Áustria e Prússia, que vão se juntar para quê? Para garantir, muitas vezes através de intervenção militar, que você não teria revoluções que pudessem repetir aquilo que aconteceu na Revolução Francesa. Mas eles não conseguiram segurar a burguesia e não conseguiram dar conta das insatisfações que estavam ali. E o nacionalismo, né, ele só vai escalando ao longo do século XIX. E uma ideia importante que vai se desenvolver e que é forte até hoje, que está no direito internacional, que é o direito da autodeterminação dos povos. Todo povo deve ter reconhecido o direito de escolher seu próprio destino, seu próprio governo, a forma como quer organizar o seu Estado. Essas ideias elas colocam em risco as grandes unidades territoriais, aqueles estados que durante muito tempo, os impérios, se basearam na ideia da conciliação de interesses, mais que um determinado povo governaria todos os outros ali dentro. Muito bem. Tivemos revoluções em 1820. Essas revoluções foram lideradas pela burguesia. Essas revoluções levantavam ainda as bandeiras da Revolução Francesa. Fim do antigo regime, igualdade jurídica, ou seja, igualdade de todos diante da lei, os direitos naturais, vida, liberdade, propriedade, busca pela felicidade, uma constituição, porque esses estados, a maioria dos estados europeus ainda não tinha uma constituição, e boa parte desses que levantaram a bandeira da Revolução vão pedir uma constituição específica, que era a Constituição de Cádiz, de 1812, que tinha sido feita na Espanha, que era considerada muito boa, muito moderna, e até 1848 havia lugares que falaram assim, a gente não precisa de outra Constituição, serve essa. Onde aconteceram revoluções na Espanha, revoluções em 1820? Na Espanha, em Portugal, na Itália e na Grécia, principalmente. Há em outros lugares, mas são os principais. E no caso da Grécia, é uma luta de independência. Que vai dar certo. Tá? Independência em relação a quem? Independência em relação ao Império Otomano. Agora, nos outros lugares, a Santa Aliança ela vai interferir ou ela vai patrocinar intervenções, vai perseguir os liberais. Na Espanha, em Portugal, na Itália, que nem era um Estado unificado. Na Polônia, em outros lugares onde aconteceram movimentos. Na França não acontece nada. Os franceses vão, inclusive, ajudar a reprimir a revolução que vai acontecer na Espanha. Então, a marca da década de 1820 é o fracasso. E a gente não vê o povo comum, os trabalhadores, levantando bandeiras próprias. São as bandeiras da burguesia. As revoluções de 1830, elas também desejavam o quê? Fim do antigo regime, igualdade jurídica, que todos fossem iguais diante da lei, direito à vida, propriedade e liberdade, veja, são as mesmas bandeiras da burguesia, as mesmas bandeiras da Revolução, uma Constituição que em muitos lugares ainda era a Constituição de Cádiz. E onde vão acontecer as revoluções em 1830? Na França, na Itália, na Bélgica, na Polônia, nos Estados alemães e etc. Muito bem. O que é importante da Revolução de 1830? Que nos ajuda em 48? Que vai cair o absolutismo na França. Tá? Então, os franceses se levantam e acabam com aquilo que foi restaurado depois da Revolução Francesa, depois da queda de Napoleão. Não tem mais absolutismo na França. E agora, vai se ter uma república? Ainda não. É uma monarquia constitucional, seguindo o modelo da Inglaterra. Ainda em 1830, houve a independência da Bélgica. Nas outras regiões, a gente teve repressão. Tá? Em Portugal, os liberais venceram também. Mas Portugal é um caso à parte que a gente estuda no terceiro trimestre. Tem nada a ver com o nosso segundo trimestre aqui. E aí, há este quadro,
que pode estar na prova. Não para fazer uma questão específica de 1830, mas porque é um quadro que representa a Revolução, né, na França, que não é a primeira revolução, é a segunda. Tá? É um quadro chamado A Liberdade Guiando o Povo, do Eugénie Delacroix. Este quadro ele vai incluir, né, os símbolos da Revolução Francesa de 1789. Que símbolos são esses? A bandeira tricolor, que não é a bandeira da monarquia, mas vai voltar a ser a bandeira da França, porque ela foi durante um período durante a Revolução e Napoleão. Temos a Marianne, uma Marianne armada, e a Marianne é um dos símbolos da França, e nós temos o barrete ali, na cabeça da Marianne, o barrete frígio, que representava o quê? Representava a liberdade e a república também, né? Mas nesse momento é a liberdade. Nós temos vários grupos sociais representados, há trabalhadores, há um burguês que ali está, que alguns defendem que seria o próprio pintor, há um menino, uma criança portando armas, então jovens, velhos, pobres, ricos, trabalhadores, todos participaram, e é um quadro do romantismo. O romantismo ele exalta, no caso da arte, o nacionalismo. Então há símbolos ali que são associados à nação francesa e que vão estar marcando esse quadro. Não há mulheres no quadro, lembrem aí que vocês fizeram na A4 em cima desse quadro, não há mulheres no quadro. Nós temos uma alegoria da liberdade. A Marianne não é uma mulher real. Para o pintor, não há mulheres na Revolução. A gente não acha nenhuma ali. Tá? E chegamos à Revolução de 48, ou às Revoluções de 48. As Revoluções de 48, uma característica importante que é a primeira vez que as bandeiras dos trabalhadores começam a aparecer como bandeiras próprias, sem estarem atreladas à burguesia. Onde elas aparecem? Onde você tem Estado Nacional, no caso da França, por exemplo. E aí a gente tem, né, 3 conjuntos distintos que trazem demandas. Temos os liberais, temos a burguesia. O que a burguesia quer? Igualdade jurídica, república ou monarquia constitucional, liberdade econômica e fim, onde ainda existem, e fim dos resquícios feudais e do absolutismo. Aí você pode falar, mas espera aí, do absolutismo do antigo regime? Mas na França não tem isso, mas na Áustria tem, mas dentro dos estados alemães ainda tem, na Itália ainda tem. Então é por isso que isso está incluído entre essas bandeiras. Nós temos os trabalhadores, que vão pela primeira vez ser visíveis, né, trazendo as demandas do proletariado. Então, o que eles querem? Direitos trabalhistas. Alguns vão falar em igualdade, que não é igualdade jurídica somente, mas igualdade econômica, que vão falar que ninguém deve ser dono dos meios de produção, das terras, dos bancos, etc. Tá? Alguns vão falar em revolução socialista em 48. Tá? Então, os trabalhadores começam a aparecer aí. A burguesia ainda é a classe revolucionária? Sim, é. Mas ela já chegou ao poder em vários lugares. E a partir do momento que ela chegou ao poder, ela vai querer se defender no poder. Tá? E nós temos os nacionalistas. Os nacionalistas podem ser liberais, podem ser trabalhadores. O nacionalismo é o cimento que vai fazer com que burguesia e proletariado em algumas regiões lutem juntos. Porque, na verdade, eles estão lutando pelo direito de ter um Estado-nação. Então, nós temos aí as bandeiras nacionalistas. E a bandeira nacionalista aparece onde você não tem Estado. Então, na Itália, na Alemanha, na Polônia, que está dominada pelos russos. Então, dentro do Império Austríaco é onde você vai ter essas bandeiras. A Revolução começa em fevereiro, na França, e aí a gente tem a derrubada da monarquia de Júlio, aquela monarquia que substituiu o absolutismo. Agora, a França vira uma república. Porém, o que acontece na França? O grupo que chega ao poder é um grupo principalmente de Paris. Há até socialistas utópicos aí, o Louis Blanc, não o Blanqui, o Louis Blanc, que está aí nesse meio. Só que esse grupo que chega ao poder, que faz reformas, que leva até ideias socialistas para, né, o governo, ele não tem conexão com o interior. Ele não tem conexão com as províncias. Ele não está entendendo o que está acontecendo longe de Paris.
Ele está muito isolado ali. E aí vai ser fundado um partido chamado Partido da Ordem, que é um partido burguês, mas da burguesia que já estava no poder e que foi desalojada, que tem bases nas províncias e que vai estimular nos trabalhadores o grande medo. O medo do quê? De que as terras fossem tomadas. Você quer assustar um camponês, você diz para o camponês que ele vai perder suas terras. Tá? De que os socialistas, os vermelhos, tomariam as terras. Então, o que acontece? O Partido da Ordem consegue se eleger. E aí, quando chegamos em julho, nas jornadas de julho, os proletários eles tentam retomar o poder. Nós vamos ter Paris com barricadas, nós vamos ter levantes, mas o Partido da Ordem consegue reprimir essas revoltas e põe fim à Revolução, né? Põe fim à Primavera dos Povos na França. Mas o Partido da Ordem não tem um candidato que consiga, né? Vai ter eleição para presidente, que consiga fazer o quê? Unir os setores da população. É aí que aparece nesse vácuo o sobrinho de Napoleão Bonaparte, que é o Napoleão III, que é o Luís Napoleão. Luís Napoleão volta para a França, ele já tinha tentado golpes antes, ele era uma figura conhecidíssima, já tinha sido condenado à prisão perpétua, fugiu, e ele volta e deixa ele se candidatar. Então, como o Partido da Ordem era odiado pelos trabalhadores, e como Luís Napoleão tem ali, né, ele invoca a imagem do tio Napoleão, ele acaba se elegendo. Ele se elege com grande quantidade de votos, ele se elege depois, pouquíssimo tempo depois, ele dá um golpe, que é o 18 de Brumário de Napoleão Bonaparte. Na verdade, 18 de Brumário de Luís Napoleão, é um texto do Marx, né? Onde ele vai o quê? Tentar repetir os passos do tio e ele funda o Império. Daí ele ser chamado de Napoleão III. Então a França, na Revolução de 1848, vira república para depois virar império. E os franceses não consideram o império como monarquia. É em 48 que o Marx e o Engels publicam o manifesto do Partido Comunista. Mas ninguém me marque na prova, caso apareça, que o manifesto influenciou as revoluções de 48, porque não influenciou. Tá? Ele está saindo no meio das revoluções, ele já deveria ter saído antes, mas ele atrasou, e Marx e Engels não têm importância nenhuma para essas revoluções que estão acontecendo em 48. Vão ter depois, para a Comuna de Paris e outras coisas, mas nesse momento, não. E, terminando aqui a nossa parte de revoluções de 48, vamos falar o seguinte. Foi em 1848, né, aquela ideia da Primavera dos Povos é que várias revoluções vão explodindo pela Europa, como flores que vão se abrindo. Né? Nós temos aí em 48 a primeira tentativa de formação do Estado alemão. Então nós temos várias revoluções dentro dos principados, ducados e outros estados que havia dentro da Confederação Germânica, que era uma herança lá do período napoleônico. Eles vão chegar a eleger um parlamento, eles vão chegar a sentar para discutir um Estado unificado, mas eles queriam que a Prússia liderasse o processo, que o rei da Prússia se tornasse rei dessa Alemanha que estava sendo fundada aí. Só que a Prússia não queria abraçar um projeto de unificação da Alemanha que não fosse seu. Então o rei da Prússia recua e aí você tem uma repressão que é liderada por uma intervenção da Áustria. Então a Áustria intervém para que não se crie o Estado alemão e a Prússia lava as mãos. Tá? Agora, nesse momento, é lançado dentro dessas ideias nacionalistas a proposta de pan-germanismo, de união de todos os povos germânicos. Porque esses movimentos eles não são só políticos, militares, eles são também culturais. Tá? Tem música, tem literatura, etc., fazendo a propaganda, pintura, dos ideais nacionalistas. Na Áustria, a gente teve revolução também. A burguesia liberal ela vai derrubar o ministro que estava no poder desde antes de Napoleão, que é o Metternich. Metternich defendia, né, que a Áustria pudesse, inclusive, interferir onde ela quisesse interferir para garantir seus interesses. O Metternich ele era odiado, né, por essa burguesia, que vai conseguir fazer com que ele saia da Áustria. No caso da Áustria, vai se abolir o que restou de feudalismo, vai se fundar uma guarda nacional ao modelo
francês, mas esses burgueses não tinham experiência de governo, esses burgueses não tinham, principalmente, experiência militar, e quando começa uma revolução, gente, explodem outras, principalmente dentro de um império que é plural, que é o Império Austríaco. Então, vários povos aí dentro do Império Austríaco vão levantar também, vão dizer, eu quero meu Estado. Caso dos húngaros, caso dos tchecos. E aí, se você não tem uma burguesia com experiência militar, quem tem experiência militar é a nobreza. Então, a nobreza vai reagir, apoiando o jovem imperador, que só era imperador porque essa revolução obrigou o antigo imperador a renunciar, que é o Francisco José, que vai ser imperador, ele se torna imperador adolescente, ele vai ser imperador até a Primeira Guerra Mundial, tá? E aí ele consegue não somente reprimir essas revoluções dentro do Império Austríaco, mas consegue desalojar essa burguesia, que era frágil, que não tinha condição de manter-se no poder, e instaura aquilo que a gente até chama de neo-absolutismo. E vai governar por muito tempo, como eu falei. E, por fim, na Itália. Na Itália, essa 48 é um ano em que você tem os primeiros movimentos planejando uma unificação, que ainda é difícil, tá? É difícil, não vai ser feita agora. Então, a gente tem os estados austríacos, né, os territórios austríacos no norte, se revoltando. E o reino de Piemonte-Sardenha, que é o reino do norte, que é o reino que depois vai fazer a unificação italiana acontecer, apoiando essas revoltas. Os austríacos vão chegar lá e vão descer com toda a violência e vão conseguir retomar seus territórios e ainda intimidar o reino de Sardenha-Piemonte. No caso do centro da Itália, nós vamos ter o Giuseppe Mazzini, da Jovem Itália, que era uma organização pró-unificação, e o Garibaldi, aquele que lutou no Brasil. Cada um deles vai fundar uma república, a República Toscana e a República Romana. República Romana, Roma, o Papa tem que sair da cidade, o Papa pede ajuda aos estados católicos, e aí a gente tem uma intervenção dos espanhóis, dos austríacos e dos franceses. O resultado das revoluções dentro da Itália é que haverá um recuo, tá? Haverá um recuo, essas tentativas republicanas serão derrotadas e a unificação italiana vai ser adiada. Mas veja só, na Itália, todos os grupos sociais vão se unir, onde isso foi possível, em prol do ideal, que seria a fundação de uma Itália unificada ou os primeiros passos de repúblicas que dessem isso. Tá? Dentro dos estados alemães, a mesma coisa. Trabalhadores e burguesia acabam se unindo porque eles têm um objetivo maior, que é fundar um Estado-nação. Tá? Então, a gente não pode perder de vista isso. O nacionalismo é importante em 1848, onde você não tem um Estado formado. Não vai fazer diferença o nacionalismo na França em 48, porque na França você tem a luta contra uma monarquia que é muito impopular, uma monarquia que reprimia os seus adversários e que não cumpriu o que prometeu quando chegou ao poder em 1830. Depois, com a eleição do Partido da Ordem, aí sim, nós vamos ter os trabalhadores e alguns setores burgueses levantando bandeiras que são bandeiras mais radicais, por assim dizer, contra esses interesses burgueses, contra o Partido da Ordem, contra até o capitalismo, mas que serão duramente reprimidos. Então, é isso que eu queria falar para vocês e eu espero que essas aulas de recuperação sejam úteis. Tchau, tchau para vocês.